E o texto base que nós vamos usar para a nossa meditação é Mateus, capítulo 1. Quero parabenizar assim, todos que envolveram nessa cantata. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe cada um que contribuiu. Mateus, capítulo 1. O texto base da nossa meditação é o verso 18 ao verso 25. Abra, eu quero que você leia comigo. Todos encontraram, amém? A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Verso 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Se fôssemos meditar na mensagem central que foi pronunciada no momento do nascimento de Jesus, essa mensagem seria apenas uma: não tenha medo. Se você acompanhar comigo na sua Bíblia, você vai perceber que no momento do nascimento de Jesus, essa foi a mensagem central que os anjos declararam. Eu quero te mostrar isso. Lucas capítulo 1, abre comigo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 13. Olha o que o Senhor diz a Zacarias. Lucas capítulo 1, verso 13, diz assim: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Olha a mensagem que o anjo trouxe para Zacarias: não temas. E nós sabemos que o anúncio do nascimento de João Batista era porque ele seria aquele que prepararia o caminho para Jesus Cristo. O cumprimento da promessa do nascimento de Jesus se dá no nascimento de João Batista, como Isaías havia profetizado, que antes do Messias haveria um profeta que prepararia o caminho para ele. O nascimento de João Batista fazia parte da história criada por Deus para que o seu filho viesse. E qual é a mensagem central? Não temas. Se você ler comigo o verso de número 30, ainda de Lucas 1, vai dizer assim: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Agora não é Zacarias, agora é Maria. E qual é a mensagem do anjo? Qual é a mensagem de Deus para ela? Não tenha medo. Se formos ler o verso 18 ao 20 que lemos em Mateus 1, qual foi a mensagem do anjo para José? Não temas. Se formos um pouquinho mais à frente, Lucas capítulo 2, verso de número 10, abre comigo, Lucas 2, 10. O anjo, porém, lhe disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Agora o anjo, diante dos pastores, qual é a mensagem central? Não temas, não tenha medo. E esse é o tema da mensagem de hoje.
não tenha medo, porque hoje é Natal. Meus irmãos, eu e você precisamos prestar muita atenção nisso, porque o momento que os céus pronunciam sobre o nascimento de Jesus, a mensagem para as 4 pessoas que estão mais envolvidas no processo, Zacarias, Maria, José e os pastores, a mensagem é a mesma: não temas, não tenha medo. Mas eu queria pegar José como personagem central da nossa meditação. Não Zacarias ou Maria ou os pastores, José. José como esse tema central da meditação nessa noite. Porque pensando em José, nós podemos pensar por que o anjo lhe disse: não temas, não tenha medo. Sabe por quê? Porque o inesperado, aquilo que nós não esperamos, provoca medo em nosso coração. José estava com a sua vida toda programada, apaixonado com Maria, não tinha telefone naquela época, graças a Deus, senão ele ligaria e ficaria como os namorados ficam. Eu já falei aqui, como é que é? Desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Mas com certeza, meu irmão, ele estava apaixonado, sonhando com este casamento. Sonhando. Tudo estava indo bem com José. Encontrou uma esposa segundo o coração de Deus. Ele, conhecedor da lei, ele conhecia do que Salomão disse em Provérbios: quem encontra uma esposa, encontrou o favor do Senhor. Tudo estava indo bem. Ele estava noivo com a jovem dos seus sonhos, uma jovem bonita. Ele estava fazendo planos para o futuro, como todo casal, sonhando com a casa, sonhando com a decoração da casa. Meu irmão, José estava pensando como eu e você que somos casados, ou você que é solteiro e sonha como vai ser o seu casamento. Tudo estava indo bem. Então José descobre que Maria estava grávida. Dá para você imaginar como que o chão saiu debaixo dos pés de José? Tudo aquilo que ele idealizou de sonho, aquilo que ele dizia que era promessa, bênção de Deus, é destruído por causa de uma informação: Maria está grávida. Aquele mundo perfeito que José havia pintado, agora ele desmorona. Não é mais perfeito. A noiva que era a noiva dos sonhos, agora não é mais a noiva dos sonhos. Por quê? Porque ele descobriu que ela estava grávida. Aquela noiva que ele imaginou construir toda a história da sua vida junto, ele recebe agora essa notícia. E agora José começa a ter medo do futuro. Ele tem que começar a pensar em um novo futuro. Ele tem que, talvez, pensar em como que ele vai recolher os cacos que sobraram com essa má notícia, para começar a pensar em uma nova vida, porque tudo aquilo que ele planejou foi por água abaixo. Com esta notícia, Maria está grávida. Eu queria pensar com você na lição de José e pensar em pelo menos 3 lições que nós podemos tirar aqui. Primeira delas, nós nunca devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis. Nunca, meu irmão. Mateus capítulo 1, o verso 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, deitado com ela, tido uma relação com ela, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Para mim e para você ler essa mensagem hoje é muito bonita, mas eu queria que você se colocasse no lugar de José. Noivo, um sonho, e a noiva chega e fala com ele assim: olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Eu e o pastor José fomos fazer um trabalho com um grupo missionário lá no Amazonas, com os ribeirinhos. Lá tem uma cultura que diz assim: a menina, quando ela aparece grávida, e ela é muito novinha, eles falam que ela estava grávida do boto. E eles acreditam nisso. Chegou um dia lá que estava quente, nós fomos nadar e tinha uns botos passando. Eu lembro dos meninos falando: pastor, não entra na água agora não.
E o menininho segurou na mão da irmãzinha dele, não entra não, porque senão ela pode ficar grávida do boto. Boto é um peixe parecido com um golfinho. Falei, gente, grávida do boto. Chamei o missionário, falei, como é que é isso? Falou, pastor, isso não existe. Isso não existe. Eu falei, mas como surgiu essa questão grávida do boto? E ele foi falar a razão. Ele falou assim, sabe por que tem muito isso aqui? Porque muitas filhas se engravidam do próprio pai. Então eles falam que é do boto. Eu imagino que José poderia ter pensado assim, é mais uma história que Maria inventou para esconder a sua infidelidade. Quantas vezes eu e você ficamos com medo quando nos deparamos com algo que não tem explicação? Quantas vezes eu e você ficamos assim como José? José, ele ficou com medo porque ele concluiu, Maria tinha sido infiel. Você já percebeu que nós geralmente chegamos a conclusões equivocadas sobre realmente o que está acontecendo com as pessoas à nossa volta? Já percebeu como que nós temos essa facilidade de tirar conclusões erradas com as pessoas que estão à nossa volta? Conclusões erradas com a motivação das pessoas que estão à nossa volta? Quantas vezes nós nos colocamos no lugar de juízes? Quantas vezes eu e você olhamos uma atitude e já temos uma impressão totalmente errada daquela pessoa? Assim foi com José. E muitas vezes, por causa de medo, assim como José, ficamos chocados e até mesmo decepcionados quando tiramos conclusões apressadas. Meu irmão, não seja apressado para tirar conclusões. Eu sei que você tem muitas informações, eu poderia dizer assim melhor, você tem condição de tirar muitas conclusões, mas quando se trata do outro, não seja apressado para tirar conclusões. Não seja apressado para apontar o dedo. Não só do outro que é distante de você, mas principalmente dentro da sua casa. Quantas vezes algo acontece dentro de casa e nós somos apressados em tirar uma conclusão da motivação, do porquê que aquela pessoa fez isso? Não faça isso, porque José fez isso e ele, meu irmão, caiu do cavalo, porque ele imaginou, não, é uma história que ela está inventando, grávida do Espírito Santo. Isso não existe. Isso não existe. E muitas vezes eu e você podemos tirar a conclusão desse irmão que está do nosso lado, e na maioria das vezes as nossas conclusões vão ser erradas. Vão ser erradas. Só Deus pode sondar o coração desse irmão que está do seu lado. Eu e você não podemos fazer isso. Então eu e você não podemos nos colocar nessa posição de juízes. Paulo escrevendo a carta aos 1 Coríntios, capítulo 3, ele diz, não seja juiz do outro. E ele diz, não seja juiz de você mesmo. Se Paulo está dizendo que você, eu, não temos condição de julgar nós mesmos, como que podemos ser juiz do outro? Se eu e você não temos essa condição de ser juiz de nós mesmos, você não é capaz de ser juiz de você, e talvez a explicação que Paulo nos daria seria Jeremias 17. O meu e o seu coração são enganosos. Não só enganoso, é perverso, é mau. E só Deus para conhecer o nosso próprio coração. Se eu e você não temos condição de ser juiz de nós mesmos, como podemos ser juiz do outro? Talvez seja por isso que Jesus nos alertou em Mateus 7,1, que diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, sereis também julgados. Meu irmão, não julga. Principalmente a motivação do outro. Deixa Deus. Em um dos devocionais passados, deve ter uns 2, 3 meses, eu mandei o devocional, falei aqui no domingo desse devocional, e eu disse, Deus, Ele não mede o nosso sucesso, Deus pesa a nossa motivação. Deus sonda o nosso coração, Ele coloca a nossa motivação na balança. Só Deus pode saber se o meu e o seu coração está correto naquilo que nós estamos fazendo. Então, não seja apressado para julgar o seu irmão. Eu vejo que quando José estava todo preocupado, cheio de medo,
O que Deus estava fazendo? Deus estava trabalhando um plano maravilhoso para a sua vida. Eu e você deveríamos conhecer um pouco mais da soberania de Deus. Nós declaramos que Deus é soberano, mas quantas vezes eu e você não confiamos na soberania de Deus na nossa vida? Porque José estava com medo, achando que Maria o havia traído, elaborando um plano de como deixá-la sem ninguém perceber, mas o que ele não sabia era que Deus estava traçando o plano mais lindo da história, e estava colocando José nesse plano. Meu irmão, se você não entender o que está acontecendo na sua vida, não tenha medo, confie, a sua vida está nas mãos do Senhor. O plano que Deus está traçando para a sua vida vai além do que você tem pensado ou imaginado. Os planos de Deus para a sua vida são maiores. E quantas vezes eu e você estamos como José, não entendemos, e porque não entendemos, temos medo. Você precisa crer que a sua vida está nas mãos do Senhor, que a sua história está nas mãos do Senhor. O pastor Alexandre, ele falou aqui que ele está redescobrindo a igreja. Talvez você não entendeu isso. Eu conheço o pastor Alexandre há 18, 19 anos. Nós já vivemos muita coisa no contexto de igreja. Eu me lembro de dias do pastor Alexandre, no auge da crise, ele falando assim, será que igreja é só isso? Eu lembro que na casa dele a gente comentava e sonhava como seria uma igreja ideal. Como seria uma igreja ideal? E o Alexandre não sabia que Deus estava no controle da história dele, que toda a decepção que ele viveu lá atrás, talvez foi para fazê-lo crescer, para trazê-lo para esse dia, para ser igreja, para trazer a sua experiência, o seu conhecimento, para contribuir com a sua vida, com a minha vida, e juntos construímos algo que realmente seja a igreja do Senhor Jesus. Quantas vezes você tentou, ou já se desesperou, não tentou, mas desesperou, diante de situações que você não compreendeu, e mais à frente você percebeu que havia a mão de Deus naquela situação. Quando José estava com medo, Deus estava traçando um plano lindo para a vida dele. Por que a mensagem central do Natal é essa? Não temas. Por que é essa mensagem? Para mostrar ao meu e ao seu coração, na vida de José, que às vezes ficamos deprimidos, chateados, porque nós não descansamos na soberania de Deus. Você não tem noção da história que Deus escreveu para você. A palavra do Senhor diz assim, eu sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal. Você não tem ideia dos planos que Deus traçou para a sua vida. O que você está vendo hoje é apenas um momento da sua vida, não é o final da sua história. E como o nosso pastor sempre diz, é como termina que se conta. E a sua história não está terminando hoje com essa situação, com essa dificuldade, não. O soberano, o Criador, o Eterno está escrevendo a sua história, e é como ela vai terminar, meu irmão, que vai contar. Você não vai terminar a sua história como você está hoje. Enquanto você está com medo por causa do que está acontecendo à sua volta, Deus está traçando um plano lindo para a sua vida. A sua vida pode dar uma volta, meu irmão. A sua vida pode ter uma mudança que nem você imaginou como seria. Quando eu olho para a minha história, eu fico imaginando isso. E eu tenho essa revelação muito forte no meu espírito. Porque se tem algo que eu sempre sonhei como igreja, é ver o que está acontecendo aqui. Uma igreja voltada para pessoas, que alcance corações, que alcance vidas. E quantas vezes eu quis colocar isso em prática, mas não era o tempo. E Deus foi preparando, e às vezes eu não entendia. Mas uma coisa eu sempre tive no meu coração, vai chegar o dia, vai ser possível ter uma igreja que caminhe de maneira correta, uma igreja que não está atrás da bênção, uma igreja que entendeu o que é o Evangelho. E talvez você diga, pastor, me resuma o que é o Evangelho. Entenda, Deus escolheu manifestar toda a sua grandeza, toda a sua glória, tudo que Ele é na vida do outro. Na vida do outro. Eu e você só conseguimos entender o plano de Deus quando nos voltamos para o outro.
Enquanto eu e você estamos olhando para nós mesmos, a nossa visão é limitada do plano de Deus. Mas quando nós olhamos para o outro, é que nós começamos a entender o plano de Deus. Deixa eu dizer algo para você, não tenha medo. Se a sua história hoje não é aquilo que você sempre sonhou, porque a sua história ainda não terminou. Qual era o medo de José? Que Maria tivesse sido infiel. Qual era o medo de José? Que Maria tivesse caído na imoralidade, no pecado. Mas o que ela estava cumprindo era uma profecia bíblica. Uma profecia descrita em Isaías, capítulo 7, verso 14, que uma virgem daria luz a um filho, o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. Novamente, deixa eu chamar a sua atenção para isso. Antes de você olhar para o outro e apontar o dedo, tenha cuidado, porque talvez ele esteja cumprindo algo de Deus e você não entendeu os caminhos de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você, e isso é normal do ser humano, nós formatamos, nós temos uma ideia, Deus só age dessa maneira. E uma coisa que eu aprendi nesses 22 anos de evangelho, esses 22 anos estudando, que Deus é especialista em nos surpreender. Ele faz da maneira mais improvável, daquela que a gente nem imagina que vai acontecer. Ele usa quem não é aquele que seria o foco para ser usado. Ele pega aquele que não é nada para fazer dele alguma coisa, pega aquele que não conhece nada para confundir o conhecimento do sábio. Meu irmão, se você não entende, olha, observe, espera, porque talvez aquele que você está apontando o dedo, Deus vai fazer algo por meio da vida dele. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo no Evangelho, principalmente no Brasil, Deus não vai usar, como as pessoas dizem, grandes homens de Deus, artistas. Eu creio que nós estamos entrando num tempo que Deus vai usar os pequeninos. Sabe, aqueles menos improváveis. Aqueles que, por não saberem muito, por não conhecerem muito, estão dependendo 100% de Deus. Eu posso dizer algo para você, e eu creio que é profético aqui nessa noite. Você vai ver Deus usando pessoas improváveis. Se eu pudesse te falar para você qual geração que Deus vai usar, é aqueles que são improváveis para ser usados. Mas quando eu olho para José, eu vejo outras coisas. Por que José tinha medo? Porque ele não compreendia todos os fatos. Aprenda algo hoje. Deixa eu adiantar para você não descobrir isso ao longo da sua caminhada cristã. 99,9999% das vezes, Deus não vai te falar tudo que Ele vai fazer. Ele vai fazendo e você vai descobrir na medida que você caminha com Ele. Você nunca vai ver Deus chamando alguém na Bíblia e falando com ele como é que vai ser a caminhada. Ele vai descobrindo à medida que ele caminha. Abraão talvez seja um maior exemplo, o exemplo mais claro. Deus chega e fala para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te... Não seria mais fácil Deus mostrar antes? A minha caminhada a sua não seria mais fácil se Deus mostrasse? Mas Ele não mostra. Nós temos que ir dando passo. E você percebe que depois que Abraão responde a esse chamado, é no caminho que Deus vai revelando o seu propósito para Abraão. Geralmente é um chamado. Geralmente Deus me chama, te chama. Nós não entendemos a caminhada, nós só respondemos. E à medida que vamos respondendo, vamos entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. É na caminhada. Se você tentar entender todo o trajeto, você vai passar a vida toda. Você não vai caminhar e você não vai entender. Porque seria muito fácil Deus mostrar primeiro. Deus não mostra, Deus chama. Tem um teólogo alemão que ele diz assim: fé não é dar um passo no escuro. Fé é dar um passo em cima da palavra de Deus. Deus vai falar com você, vai. Aí você vai dizer, para onde? Porque nós queremos direção. Eu lembro um testemunho de um missionário que teve em Lagoinha. O sonho dele era de ir para a Índia. Deus falou com ele assim: olha, prepara a mala, prepara tudo,
e vai para o aeroporto, eu vou te levar para a Índia. Ele falou, mas como? Eu não tenho passagem, não tenho tudo. Meu irmão, sempre tem uns doidos no meio do povo de Deus. E ele contando o testemunho que ele fez a mala, foi para o aeroporto, sentou, falou, Deus, eu estou aqui, e agora? O resumo é que ele chegou no aeroporto, foi algo assim, de milagres após milagre. Ele chegou no aeroporto com a mala, e ele não chegou, e chegou um anjo logo em seguida. Ele chegou, sentou, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Nessas horas que passava, a pergunta dele é, eu devo estar enganado, eu tenho que voltar para trás. Mas havia uma convicção no coração dele. Fica. Ele conta que no final do dia, aproxima a pessoa para ele, dizendo, olha, eu vou pagar a sua passagem, eu vou te levar para lá. E ele chegou lá na Índia. Quando ele chegou na Índia, no aeroporto de lá, ele falou, Deus, o Senhor me trouxe, mas eu não sei para onde ir, não falo o idioma. E ele sentou novamente no aeroporto, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, chegou uma mulher perto dele e falou assim, Deus me mandou aqui para te levar para minha casa, cuidar de você, porque Ele vai te usar neste lugar. Graças a Deus, Deus não me chamou para essas loucuras. Mas quando Deus nos chama, nem sempre, ou na maioria das vezes, você está perguntando, Deus, por quê? Você vai passar a vida toda perguntando por quê. Ele vai te revelar à medida que você caminhar. À medida que você dizer sim para Ele. O que nós olhamos aqui para José, é que José não compreendia todos os fatos. Se você tentar compreender tudo, nem tudo Deus vai trazer compreensão. A Bíblia diz que existe uma paz que excede todo entendimento. Em muitas coisas você não vai ter entendimento, mas uma paz vai invadir seu coração. Você não entendeu o porquê que você está fazendo, mas você tem paz no coração para fazer. Existe uma paz que excede todo o entendimento. Em muitos momentos você não vai entender, mas seu coração vai ser tomado de paz. Muitas pessoas vão te perguntar, por que você está indo nessa direção? E você vai dizer, não sei. Mas por que você está indo? Não sei, mas eu tenho paz em ir nessa direção. E à medida que você anda, Deus vai revelando para você os caminhos dEle. Deus vai mostrando para você os caminhos dEle. Quando eu olho para José, eu percebo que eu e você devemos ter cautela. Cautela, meus irmãos, e não sermos precipitados acerca do fracasso dos outros. Preste muita atenção. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, como eu disse, Deus é especialista em pegar homens e mulheres fracassadas e mudar a história dela. Poderia dar vários exemplos para você. Deixa eu dar um exemplo que você conhece. Ana. Todo ano ela subia para a casa do Senhor para adorar o Senhor. A Bíblia diz que Penina ia atormentando Ana à medida que ela subia, porque ela não tinha filho. Não seja apressado para apontar o dedo para o fracasso de uma pessoa. Porque Deus é especialista em pegar pessoas fracassadas e mudar a história dela. A Bíblia diz que todo ano Penina atormentava Ana, mas teve um dia que quando ela subiu, Deus resolveu mudar a sorte dela, e quando Deus mudou a sorte dela, meu irmão, Deus fez na vida de Ana muito mais do que havia feito na vida de Penina. Eu e você podemos apontar o dedo para alguém que é fracassado hoje, mas Deus pode mudar a história dela amanhã. Eu vi uma frase de um intelectual, ele não é cristão, e ele falando em uma formatura, eu achei muito interessante. Ele estava falando para uma turma de formandos, ele falou assim, olha, vocês que estão aqui, eu espero que você tenha feito amizade com aquele nerd da sua sala. Aquele nerd que só sabia estudar, que não era muito talentoso no esporte. E ele diz, sabe por que eu estou dando esse conselho de você fazer amizade com ele? Porque ele tem uma grande chance de ser o seu chefe amanhã. Não seja apressado, precipitado acerca do fracasso do outro. Porque Deus pode permitir que eu e você, em determinados momentos, cheguemos a experimentar esse fracasso,
para então Ele começar a nos honrar. Talvez você pergunte, mas se Deus vai nos honrar lá na frente, por que Ele nos deixa passar por esse caminho? Não sei. Já fiz essa pergunta para Ele. Estudando a vida de Davi, eu já perguntei para Deus, se ele ia ser rei, por que passar 20 anos sofrendo? Põe ele no trono de uma vez. Só que esses 20 anos, treinou Davi para chegar naquele lugar. O seu fracasso de hoje não é o final da sua história. E quando eu olho para a história de José, eu aprendo que nós não devemos ter medo acerca da preocupação da opinião dos outros. Olha o verso 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Qual era a preocupação de José? A opinião dos outros. Deixa eu contar de novo uma historinha que eu já contei aqui, você vai ver ela rodando na rede social. Era um casal que tinha um jeguinho e tinha que fazer uma viagem. Então o marido, como todo cavalheiro, pegou a esposa, colocou sobre o jeguinho e começou a puxar a corda. Chegaram em uma cidade, a primeira cidade que eles iam passar, até chegar no destino. Quando chegaram ali, as pessoas da cidade apontaram o dedo e falaram, mas olha que mulher folgada, fica em cima do jumentinho e o marido um bobo, um banana, fica puxando o jumentinho para a mulher. Ah, não, isso não pode. Então eles passaram para aquela cidade, então eles conversaram, olha, não foi bem aceito na cidade, eu estar em cima do jumentinho e você puxando. Vamos mudar? Aí a esposa falou, você, meu amor, marido, vem para o jumentinho, eu vou puxar o jumentinho. Chegaram na segunda cidade. Quando chegaram na segunda cidade, todo mundo apontou o dedo e falou, mas que marido folgado. Põe a mulher para puxar o jumentinho e fica em cima dele, mas que folgado. Passaram pela segunda cidade. Então eles conversaram, não deu muito certo isso. Vamos fazer uma coisa? Vamos dois caminhando e vamos puxar o jumentinho sem ninguém? Aí ninguém vai reclamar. Chegaram na terceira cidade. Na terceira cidade todo mundo apontou o dedo e falou, mas esses dois são bobos, né? Um jumento sadio, eles poderiam estar em cima dele. Sabe qual que é a conclusão? Você nunca vai agradar todo mundo. A primeira coisa, aprenda com o exemplo de João e Pedro em Atos capítulo 3. Preocupe com a opinião primeiro de Deus. Se você está agradando o coração de Deus, se você está andando segundo a palavra de Deus, se a sua vida está de acordo com a palavra dEle, porque no final da conta o que importa é a palavra dEle, é Ele que tem controle da minha vida, da sua vida, da minha história e da sua história. O que importa é se estamos agradando a Deus. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. José estava preocupado com a opinião pública. Uma coisa que eu aprendo com José é que ele estava interessado em proteger Maria. Deixa eu te ensinar algo. Primeiro dia meu em Lagoinha, que eu deixei de ser pastor voluntário para estar por conta. Eu me lembro que o meu carro estava estragado. Pedi um pastor, colega, para vir me buscar, e eu estava na porta de casa esperando ele. Eu morava ali no Cachoeirinha. Estava reformando Antônio Carlos, então não dava para chegar na Lagoinha para Antônio Carlos, tinha que fazer uma volta e passava na minha rua. Eu estava lá, olhando para cima, esperando o pastor chegar na esquina para me ir. Eu vejo alguém buzinando atrás de mim, era o pastor Márcio. Ele falou, ei filho, vou te dar uma carona. Eu entrei no carro dele, eu lembro da pergunta dele, ele falou, como é que está seu coração vindo agora? Eu falei, pastor, estou muito feliz. Ele falou assim, eu vou te dar uma dica para o ministério. Eu falei, pode falar. E ele disse assim, nunca se alimente de carniça. Eu olhei para ele do jeito que você está me olhando. Falei, pastor, não entendi nada. Ele falou, filho, no meio da igreja você vai ouvir de tudo, mas se não é algo que edifica, não passe para frente. Deixa eu dizer algo para você. Nesse tempo da rede social, quando você vê algo, o Silas Malafaia foi preso. Quando surgiu essa situação do Silas, meu irmão, eu acho que antes da Polícia Federal bater lá, já tinha gente mandando WhatsApp. Pastor, você viu? O Silas foi preso. Quantas vezes nós ficamos reproduzindo isso? Eu e você devemos guardar a vida do nosso irmão.
Nunca exponha a vergonha do seu irmão. Nunca exponha o erro do seu irmão. Aprendemos com José. Ele acreditava que Maria havia errado com ele, mas em vez de ele defamar Maria, ele procurou um jeito de largá-la sem que ninguém pudesse olhar para ela e entendesse o motivo. Eu e você somos guardadores do nosso irmão. Se ele errou, não publica no Facebook, não. Não conta para o outro, não. Eu e você precisamos ser guardadores do nosso irmão. Quem não guarda o irmão é Caim. É Caim que falou com Deus: sou eu porventura guardador do meu irmão? Aprendemos com José, meu irmão, que não devemos expor a vergonha do nosso irmão em público. Grupo de WhatsApp da igreja. Tome cuidado com isso. Porque talvez o irmão fez um compromisso com você e ele falhou, aí você publica lá no grupo. Estou esperando o irmão aqui na porta da igreja, marcou comigo 8 da manhã, é 2 da tarde, e o infeliz não chegou até hoje. Se ele errou, liga para ele. Liga para ele. Fala: meu irmão, por que você não veio? Talvez aconteceu algo grave. Em vez de você ficar chateado esperando ele, é para você sair daqui e lá socorrer ele. Aprendemos com José, não devemos expor a vergonha do outro. Eu acho que a gente fica acostumando muito a assistir esses telejornais aí, aquele da tarde lá que só fala de sangue, só de coisa ruim. E você já percebeu que notícia ruim a gente passa ela rápido? Não faça isso. José tinha 2 caminhos para lidar com Maria. Primeiro, divorciar dela publicamente, fazendo a sua defesa. E a lei dizia que ele podia fazer isso. Para protegê-lo, ele poderia expô-la. E a lei garantia a ele esse direito, de expor Maria publicamente. A lei dizia que ele podia fazer isso. A lei dizia que ele podia fazer. Mas a Bíblia diz assim: quem ama cobre multidão de pecados. Quem ama não expõe o outro, não expõe o irmão. Acabando a bateria. Conversa com ele. Fale com ele. Pode vir aqui, Renato, troca aqui a bateria. Ele poderia expor Maria, ou ele poderia fazer o que a Bíblia diz que ele tentou fazer, que era sair secretamente. Mas qual era o prejuízo para José sair secretamente? Para ele desfazer aquele compromisso, se ele não ia expor Maria, ele ia trazer o ônus daquilo para ele. Ele sairia como culpado. Ele sairia como errado. Ele ia sofrer o dano. Nós repetimos muito João 3,16. O que diz lá em João 3,16? Que benção. Vocês conhecem de Bíblia, né? Evangelho de João 3,16. Mas o que a Bíblia diz lá em 1 João 3,16? Porque João 3,16 fala que Deus nos amou ao ponto de entregar o seu Filho. Mas o que diz, pastor, lá em 1 João 3,16? Diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelo irmão. Se você aceita João 3,16, você tem que viver 1 João 3,16. Você vai dar a vida pelo seu irmão. Pastor, mas quem errou foi ele.
mas você não vai expor o erro dele. Mas se eu não expor o erro dele, eu vou sair prejudicado. Saia prejudicado. Isso é evangelho. Seja bem-vindo. O que nós aprendemos com José? É que José temeu, porém, porque permitiu que a opinião dos outros determinasse o seu futuro. Meu irmão, tome cuidado com isso. Tome cuidado, para que a opinião do outro não determine as suas escolhas e o seu futuro. Busque a opinião de Deus. A Bíblia diz assim, na multidão de conselhos há sabedoria. É tão interessante isso, porque às vezes nós buscamos conselhos em pessoas erradas. Buscamos conselhos em pessoas erradas. Tome cuidado para que a opinião dos outros não determine o seu futuro. E para caminharmos para o final, porque essa mensagem não temos. Não devemos ter medo quando somos assolados pela angústia mental. E eu quero ler Mateus 1:20, e caminhando para o final, Mateus 1:20 diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, ele estava pensando. Imagina a cabeça de José. Imagina a cabeça de José. A Bíblia diz que ele estava pensando. Tome cuidado, para que você não seja assolado pela angústia mental. Sabe por que José ficou com medo? Porque a mente dele não desligou do problema. Em vez de buscar esclarecer os fatos, ele ficou pensando. Já percebeu como que a nossa mente é fértil? Como que a gente fica pensando, enquanto você está à toa ainda, aí que você pensa bobeira. Tome cuidado, meu irmão. Imagina o que passou na cabeça de José, porque a Bíblia está dizendo assim, enquanto ponderava nestas coisas. Imagina o pensamento dele. Se ele acreditava que Maria estava mentindo, por isso ele ia deixá-lo. Imagina ele pensando, com quem que ela me traiu? Imagina José vendo Maria conversando com o irmãozinho da sinagoga. Ele falou, não, deve ser com ele. Enquanto você fica pensando, tem coisas que é tão fácil resolver. Busca a pessoa, olhe no olho dela, faz a pergunta correta. Às vezes nós ficamos pensando um tanto de coisa. Às vezes ficamos pensando, fulano não gosta de mim, ele nunca me cumprimentou na igreja. Não, fulano deve ter alguma coisa contra mim. Aí você fica imaginando um tanto de coisa. Talvez o irmãozinho está orando por você todo dia, pedindo a Deus para te abençoar. E você está pensando um tanto de coisa. Meu irmão, eu e você precisamos ser maduros o suficiente para resolver as coisas. Às vezes tem pessoas que pensam tanto que até publica no Facebook uma indireta. Não, se ele curtir ou se ele não curtir, então é para ele. Irmão, tome cuidado. Tome cuidado. Porque nossos problemas, às vezes, nossos não acontece comigo, mas tem gente que perde apetite, o sono por causa de problema. Eu já falei, no dia que um problema tirar meu apetite, ora por mim, porque o negócio está difícil. Se tirar o sono, então, meu irmão, eu durmo. Tem dia que o negócio está difícil, a pastora Eliane sabe, ela tem que me cutucar para não parar de roncar. Se tem uma coisa que eu não perco, é o sono, meu irmão, e nem apetite. Mas tem gente que perde o sono, perde o apetite, perde a alegria, porque ele não consegue desligar a sua mente. Eu acredito que isso pode ser treinado, meu irmão, porque antes às vezes eu saía de aconselhamento na igreja que eu ficava tenso. Eu e você precisamos aprender a desligar. E às vezes nós não desligamos, ficamos pensando naquela coisa, pensando, vai, fica acordado, passa a madrugada, perde o sono, outro dia você está acabado, porque você ficou pensando nisso. Tem pessoas que são ansiosas, né? A ansiedade já sofre por antecedência. Eu falo sempre com a Eliana, eu falo, meu amor, basta cada dia seu mal.
Ah, mas amanhã é outro dia, Deus vai ter a provisão dele, Deus vai fazer, se ele não fizer, a gente empurra com a barriga para o outro dia, mas uma hora ele vai fazer, mas vamos caminhando. Mas tem gente que por causa da ansiedade, meu irmão, ele se infunda ainda mais. O que ele pensou poderia trazer morte. O pensamento dele, o que ele pensou que poderia trazer morte, trouxe-lhe vida, trouxe libertação, trouxe Jesus, trouxe Emanuel, Deus conosco. Nós podemos aprender muito com José, mas eu queria deixar duas coisas no seu coração. Fique de pé no seu lugar aí, que quando você fica em pé, você me constrange a terminar a mensagem. Ao olhar para José, meu irmão, nós aprendemos tanto, tanto. Eu queria deixar duas coisas que eu anotei aqui que eu achei muito interessante. Quando nós vemos a Bíblia dizendo que Maria ia chamá-lo de Jesus e Emanuel. Quando esse nome Jesus aparece, ele aparece por causa da sua principal missão. E quando o anjo fala que o nome dele seria Jesus, porque a principal missão dele era salvar. Quando a Bíblia fala de Emanuel, é porque ele veio estar conosco. Hoje de manhã eu falei uma outra mensagem, de algo que Deus prometeu lá em Êxodo 25, Êxodo 29, Isaías 43, Isaías 46, Zacarias capítulo 2, Zacarias capítulo 8, que Deus habitaria no meio do seu povo, e isso se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Emanuel, Deus conosco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ao longo do ano de 2016, tem alguma área da sua vida que Jesus precisa te dizer nessa noite: não tenha medo? Algumas pessoas dizem, eu nunca contei, e depende também da versão ou da tradução que ele conte, mas algumas pessoas dizem que há pelo menos 365 não temas na Bíblia. Um para cada dia do ano. Tem alguma área da sua vida que Deus precisa dizer, não temas? Não temas, sabe, sem preocupação. O que eu estou dizendo não é algo simples de se viver. Você caminhar diante de todo problema, de toda dificuldade, você ter esse coração, sem temor, sem medo algum, acreditando que Deus está no controle da sua história. Talvez uma canção que traduziu isso esses dias. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele quiser fazer, Ele é poderoso. Mas se Ele não fazer, a minha vida não acabou porque Ele não fez. Amanhã é outro dia. Deixa eu dizer para você, Deus é poderoso para encontrar você também em seus medos, como Ele encontrou com José. A história de José, o que me fascina, é o fato de Deus ver todo o temor, todo o medo, toda a ansiedade na vida de José e mandar um anjo ao encontro de José para dizer para ele, não temas. Sabe o que eu tenho aprendido ao longo do Evangelho? É que quando eu e você chegamos assim, no momento que José viveu, tanta dificuldade, ansiedade, Deus sempre vai trazer uma palavra para nós. Deus sempre vai trazer um sinal. Deus sempre vai tentar nos mostrar algo. Deus nunca vai nos deixar, meu irmão, debaixo de uma pressão tão grande. O que Jesus fez na vida de José? Transformou a angústia em uma motivação de celebração. Eu queria liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai viver, assim como eu, momentos muito difíceis, como José viveu.
Mas não tem algo que traz mais alegria, é Deus pegar uma situação que parece impossível, improvável, sabe, aquilo que é difícil, e Deus realizar um milagre naquela área. Isso faz o nosso coração se encher de júbilo. Eu queria que o Ministério de Louvor viesse aqui. Hoje é Natal. Essa foi a mensagem para Zacarias. Zacarias, não temas. Foi a mensagem para Maria. Maria, não temas. Foi a mensagem para José. José, não temas. Foi a mensagem para os pastores. Não temas. E a mensagem de Deus para o seu coração nessa noite. Não temas. Pode chegar notícia ruim, pode chegar. Quando ela chegar, não temas. O seu chão pode ser tirado debaixo dos seus pés. Se isso acontecer, não temas. Porque cremos que Deus está no controle da nossa vida. Há muitas pessoas aqui ansiosas. Muitas pessoas aqui que você chega no final do ano e vem no seu coração uma palavra tão forte. Passou o ano e a promessa não aconteceu, não chegou. Há muitas pessoas que aproximam do final do ano e elas dizem, eu comecei o ano profetizando, está lá no meu alvo. Não se concluiu, não aconteceu. Tem coisa que é difícil para explicar, é difícil para falar. A gente vai aprendendo ao longo da caminhada. Eu acredito que há níveis de unção que Deus libera sobre a nossa vida. Isso não acontece em um dia, acontece numa caminhada com o Senhor. Desde quando eu cheguei em Lagoinha, eu sempre fiz os alvos. Alguns no início eu esforçava para vê-los cumprindo, e muitos não se cumpriam. Hoje, meu irmão, o meu medo de escrever naquele alvo que nós recebemos todo ano, é porque nos últimos anos, tudo que eu escrevi se cumpriu sobre a minha vida. Tudo. Tudo. Eu tenho falado com Deus, falei, Deus, eu acho que eu estou ficando mal acostumado. É difícil explicar para você, mas se você permanecer no caminho que Deus te colocou, fiel ao Senhor, vai chegar um momento na sua vida que os céus vão destravar. Tem coisa que você está lutando hoje para acontecer na sua vida, e meu irmão não chega, e quando chega é com muito custo. Mas tem um momento, parece que o céu abre, você não faz esforço, sabe, Deus vai fazendo. Eu poderia dar um exemplo para você de pregar. Lá atrás, meu irmão, pregar para mim era difícil. Se deixar, eu fico pregando aqui. Fiquei tão feliz que a Jordana me falou que a igreja que ela veio, a Bola de Neve, o pastor pregava 3 horas. Eu falei, tem que ser pastor dessa igreja. Pregar 3 horas. Chega um momento na nossa vida, parece que dá um desatar. Deus quebra, sabe? Deus libera você para ir. Se não aconteceu ainda, não deixa seu coração ficar tomado por medo, por temor, ou o inimigo levar você a acreditar que Deus não tem isso para você. Deus tem. Deus tem. Deus tem. Nesse último culto de domingo, eu quero dizer para você, se tem alguma promessa que ainda, porque nós temos uma semana, que ainda não chegou, não é que Deus não tenha. E eu quero deixar essa palavra para você, não temas. Não tenha medo de andar na presença de Deus e fazer tudo o que Deus está te pedindo. Como eu disse, você não vai entender, vai ter momento que Deus vai te pedir coisas difíceis de se dar. Vai chegar um momento que Deus vai te pedir coisas difíceis de se dar. Se você tiver coragem de lançar o seu pão na água, você vai ver o retorno desse ato de fé. Você vai chegar em momentos que Deus vai falar com você assim, eu estou te pedindo isso. Hoje estava na ceia com os irmãos lá em casa, a gente brincava sobre isso. E um dos irmãos falaram de algo que ele gosta muito, ele falou, isso eu não dou. E os irmãos até brincaram, pastor, ora, para Deus falar o coração dele. Porque chega um momento, meu irmão, quando Deus fala, meu, seu coração, acabou.
Eu e você buscamos muitas explicações. Mas se você crê assim como eu, que Deus é Deus, que é soberano, meu irmão, Ele não tem que dar explicação para mim e para você. Eu aprendi isso. Eu não vou entender os caminhos do Senhor. Eu não vou entender, então eu parei de perguntar o porquê. Eu tenho dito para Ele, me ajuda a permanecer no centro da Tua vontade, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, me ajuda. Porque depois que passa o momento da tempestade, depois que você está vivendo o momento do cumprimento da promessa, você olha para trás e fala assim, foi por isso que Ele me levou por aqui. Foi por isso que Ele me levou por aqui. Como eu, mas o pastor Eliane, a gente ficava perguntando por quê que não vai, por que não era o tempo de Deus. Depois que passa, você olha para trás, você entende. Por que Deus não respondeu sim à sua oração? Por que Deus não confirmou aquilo que você tanto queria? Aí você chega lá na frente e você começa a experimentar mais de Deus, e você entende que o que você pedia era tão pequeno. Por que Deus não fez, pastor? Quando você chega lá na frente, você começa a viver coisas maiores, você entende, o que eu estava pedindo era pequeno, mas o meu Deus estava preparando algo maior para a minha vida. Deixa eu encerrar aqui falando sobre João Batista. Zacarias, ele estava no templo orando. A Bíblia diz que Zacarias era velho, avançado de idade, ele e a sua esposa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu alguém de 60, 70 anos orando para Deus dar um filho para ele? Zacarias estava orando. Eu não acredito que Zacarias estava orando por um filho. Para mim, ele orou lá no início do casamento. Ele orou quando o tempo estava passando e ele percebia que se demorasse muito, a esposa dele não poderia ter mais filho. Eu imagino que ele orou naquele momento. Agora, velho. Aí o anjo chega e fala assim: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Eu creio que Zacarias e Isabel, a Bíblia diz que ele era um homem justo, sacerdotes. Os dois vinham de uma linhagem sacerdotal. Eu imagino que eles oraram para Deus dar um filho. Deus está lá do céu olhando para eles, falando assim: filho, eu vou te dar um filho, mas não vai ser qualquer filho. Eu imagino que eles fizeram como eu e você fazemos. Batemos o pé, não, Deus, eu quero agora. E Deus fala assim: se eu te der um filho agora, vai ser mais um. Mas se você esperar o que eu tenho para você, ele vai ser o maior de todos os homens, nascido de mulher, ninguém vai ser como ele. Mas você precisa esperar o meu tempo. Está dando para entender? O tempo passou, e eu imagino que Zacarias e Isabel esqueceram daquilo, já tinham acostumado a não ter filhos, já acostumaram com isso, porque nós somos assim, acostumamos com algumas coisas. Não é que Deus não tenha para você, é que se você confiar e esperar o tempo de Deus, Deus não vai te dar qualquer um. Qualquer um você pode receber agora. Feche os seus olhos. Qualquer um, jovem, Ele colocaria na sua vida agora. Mas se você permanecer aonde você está, não é qualquer um que Deus vai colocar na sua vida. Vai ser um homem de Deus, vai te honrar como esposa, vai honrar os teus filhos. Se você confiar que Ele está no controle da sua história, quando a promessa se cumprir, o que era tristeza vai se tornar em alegria. O que era motivo de humilhação vai se tornar em dupla honra. A acusação dos outros vai se tornar em aplausos diante do que Deus fez na sua vida. Pastor, eu não estou entendendo por que eu estou passando por esse caminho. Não entenda, não procure entender. Se o caminho estiver difícil, deixa eu te dar um conselho.
ele se torna mais fácil se você passar por ele adorando, se você passar por ele cantando. Mas pastor, eu estou com medo porque o tempo está passando. O seu Deus é Senhor do tempo. O seu Deus é Senhor do tempo. Pastor, eu estou com medo, eu não quero ficar sozinho. Quem falou com você que você vai ficar sozinho? Pai, em nome de Jesus, tua palavra em Romanos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu oro conforme Romanos 5:5. Derrama do amor do Senhor sobre cada coração aqui, para que todo temor seja mandado embora, para que todo temor, todo medo saia dos corações que aqui estão. Nós ficamos com medo de mudanças, Deus. Nós queremos ficar nesse lugar cômodo, mas as mudanças, elas podem nos levar para lugares melhores. Esse último culto de domingo do ano, Pai, derrama desse amor sobre cada coração aqui nessa noite. Comece a arrancar, comece a lançar fora os temores, os medos que nos assolam, medos que nos paralisam, medos, ó Deus, que travam a nossa vida. Arranca do nosso coração este medo, arranca do nosso coração esse temor. Enche o nosso coração com teu amor. Enche o nosso coração com esta convicção que aquele que nos chamou tem o controle da nossa história, da nossa vida. A nossa história não é fruto do acaso, é escrita pelas mãos do Criador. Você pode colocar suas duas mãos sobre o teu coração. Hoje é Natal e a mensagem é essa: não temas, não tenha medo, não tenha medo.
com a mão sobre o teu coração. Há várias pessoas aqui que, enquanto essa canção era cantada, essa área da sua vida que estava trazendo tanto temor, tanto medo, Deus te mostrava como que cenas você se via vivendo uma realidade diferente daquilo que trazia temor ao seu coração. E o Senhor manda te dizer que é Ele te mostrando aonde Ele vai te levar e o que Ele vai fazer na sua vida. Isso não é fruto da sua cabeça não, meu irmão. Mas feche os teus olhos com as suas duas mãos sobre o teu coração. Ore comigo, toda a igreja ore comigo dizendo assim: ó Deus e Pai, eu quero nesta noite abrir o meu coração para o teu Filho Jesus. Pai, perdoa os meus pecados, todas as minhas falhas. Eu me arrependo e recebo a Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E eu que um dia andei nos teus caminhos, mas me afastei, arrependido eu volto para ser teu filho, para caminhar contigo. Este é o meu desejo, essa é a decisão que eu tomo hoje, de receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Com os teus olhos fechados. Quando Maria e José chegaram em Belém, não havia lugar para Jesus na hospedaria. Tem muitos corações que não tem lugar para Jesus entrar, mas não é o seu coração está aberto para Jesus, como você orou aqui. E se você entrou aqui hoje pela primeira vez e fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, convidando Ele para entrar no seu coração, convidando Ele para entrar na sua vida, pediu perdão pelos seus pecados. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero abençoar a sua vida. Você que recebe Jesus como Senhor e Salvador, levante uma de suas mãos bem alto, eu quero te abençoar. Você que fez essa oração pela primeira vez e recebe Jesus como Senhor e Salvador, ou você que está reconciliando com Deus, voltando, e você também orou, aí no seu lugar, levante uma de suas mãos bem alto, eu quero abençoar a sua vida. Aleluias. Você que diz: no meu coração tem lugar para Jesus, no meu coração tem lugar para Jesus. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, no nome precioso de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, que você já tomou a decisão mais linda da sua vida. Eu quero abençoar a sua vida, para que você possa ir para casa, celebrando esse dia que esta mensagem veio ao seu coração. Não temas, porque Jesus nasceu. Levante uma de suas mãos, toda a igreja, o mais alto que você puder. E eu quero te abençoar, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre a sua vida, sobre o teu coração, sobre a tua casa, hoje e sempre, no nome de Jesus. Deus te abençoe, um Feliz Natal. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Deseja a ele um Feliz Natal. Deus abençoe.